Fala pessoal, professor Cássio, filosofia, e nessa aula especificamente, muito voltada para os conteúdos mais específicos aí do vestibular da Universidade Federal de Uberlândia, a gente vai falar sobre uma filósofa alemã de origem judaica, chamada Hannah Arendt. A gente vai conversar um pouco sobre a questão da singularidade. Eu já deixei o quadro montado para a gente ganhar um pouco de tempo, né? A questão da singularidade diante da pluralidade dos seres humanos, né? E aí você vai pensar comigo, assim, para a gente começar essa conversa da seguinte maneira. A Hannah Arendt é judia no momento em que a Alemanha consolida o nazismo, né? Ela que foi orientanda do Martin Heidegger, que foi reitor de universidade no princípiozinho ali do nazismo, depois vai se afastar, ela que teve um diálogo fortíssimo com Jaspers e que, na minha percepção, superou em relevância todas essas figuras do século XX, né? Então, a Hannah Arendt, ela é judia na Alemanha nazista e sabe muito bem o que significa ter uma singularidade rejeitada pelo tecido social. Depois ela acaba tendo que ir embora da Alemanha, a gente sabe disso, né? Mas vai para a França sendo alemã no meio da Segunda Guerra Mundial. Então eu acho que a Hannah Arendt, mais do que ninguém, entendeu a importância de se compreender a singularidade que existe em cada ser humano, né? Diante da pluralidade que existe na humanidade. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essas questões a partir do conteúdo programático da UFO. Tá? Então é uma aula muito prática, é uma filósofa muito ampla. A UFO cobra conceitos que estão presentes em diversas obras, né, das quais eu tenho sim particularmente alguma leitura, mas eu vou tentar dar uma direcionada definindo aí os principais elementos para que você consiga interagir com a questão da prova. Eu não tenho uma pretensão aqui de te tornar nesses minutos de conversa especialista na Hannah Arendt, né? Isso seria ridículo aí da minha parte. Então tem um primeiro tópico lá, que é chamado de Condição Humana, é o nome de um livro da Hannah Arendt, né? Um livro mais de maturidade dela, muito interessante, Ação e Política, né? E aí o conteúdo programático da UFO, ele pede para a gente começar definindo política. E aí, galera, política na Hannah Arendt é a forma da consolidação da liberdade, né? A Hannah Arendt entende que a gente só pode ser livre quando a gente atua politicamente, né? Ela volta naquela concepção clássica dos gregos de que a liberdade só pode ser consolidada no interior da polis, né? De que a liberdade só pode ser produzida pelos cidadãos, né? Não há outra maneira de se produzir liberdade. Divergindo, se afastando de uma concepção que está muito presente no certo cristianismo, que está muito vinculada à ideia do livre-arbítrio, né? De que a liberdade ela estaria vinculada ao querer. Então eu sou livre porque eu quero, né? E a liberdade é a consolidação dos meus quereres, né? Dos meus desejos. E para Hannah Arendt, a liberdade ela não está vinculada exatamente ao querer, né? Mas ela está vinculada ao poder, né? Então eu posso querer muitas coisas, mas o que é que eu posso de fato? O que é que eu posso efetivamente, né? E o que eu posso, galera, é delimitado evidentemente no interior da política, tá? Então ela está se aproximando talvez daquela definição de liberdade do Montesquieu. Ela tem um debate muito bonito com a política clássica,
né, de que liberdade é o direito de fazer tudo aquilo que as leis permitem que eu faça. Né? Então a única maneira da gente ser livre é politicamente. Tá? Então acho que existe uma tendência, inclusive, de que a gente tem uma elaboração de prova que vá por aí. Acho que a Hannah Arendt está sendo inserida no programa num momento muito claro, né, para a gente discutir fascismo e discutir a importância da política no momento no qual a gente está inserido como o espaço garantidor das liberdades mais fundamentais. Né? A partir daí, vão aparecer lá no conteúdo programático aquelas 3 formas de conduta. Tá? Então, labor, uma galera já me perguntando isso, né? Labor, trabalho e ação. Tá? Labor e trabalho é mais tranquilo, né? Então, labor você vai voltar lá na Grécia, os gregos dividem o trabalho, as ações em 3 grupos, né? Labor é o trabalho escravo, poiesis é o trabalho artístico e praxis é o trabalho intelectual. Então, o labor vai ser sempre entendido como aquele trabalho humano de caráter absolutamente repetitivo e muito ligado à subsistência. Né? Então, é aquilo que a gente faz para a gente conseguir comer, se alimentar, né? Continuar subsistindo puramente. Né? Já o trabalho é aquilo que envolve a criatividade. Então, é no trabalho que a humanidade começa a se consolidar, né? Aquilo que a modernidade vai chamar de homo faber, né? O homem que fabrica, né? A ideia de fabricação, né? Que está muito relacionada à ideia de modernidade. E aí algumas características do trabalho para depois a gente relacionar com a ação, beleza? O trabalho está no campo da previsibilidade. Então, como a gente está no campo da fabricação, né? A gente tem que trabalhar de maneira muito vinculada ao futuro, né? É o que o empresário vai ter que fazer, é o que um trabalhador vai ter que fazer para planejar as ações dele, né? Para executar uma determinada tarefa. Então o trabalho está vinculado àquilo que o Weber chamaria de ações racionais com relação a fins, tá? Mas as ações no campo do trabalho, elas permitem uma reversibilidade. Né? Então eu fabrico, mas aquilo que eu fabrico, né, aquilo que é a fabricação, o artifício humano, é passível de que a gente desfaça, é passível de que a gente recicle, né, é passível de que a gente reinvente. Né? Então eu faço uma calça e a calça está velhinha e eu customizo e aquilo que parecia velho agora ganha uma outra figuração, né? O tecido que estava velho, ele é usado num outro lugar de maneira absolutamente nova. Então, essa conduta humana que a gente chama de trabalho, ela está no campo da previsibilidade e está no campo da reversibilidade, porque está no campo do planejamento, né, do olhar para o futuro. E, em alguma medida, galera, o trabalho é o espaço no qual o ser humano violenta. Não a violência no sentido pejorativo, né? Mas a violência no sentido de que a gente atua nitidamente para transformar. Né? Então a gente violenta as forças produtivas, usando um termo do Marx, né? Para que coisas novas apareçam. Né? Há uma ação incisiva do homem sobre as coisas, né? Do ser humano sobre as coisas, para que coisas novas apareçam. Né? Então, se há um espaço para a violência, não no sentido pejorativo, eu repito, é no campo do trabalho. E aí, cara, é muito legal isso, tá? Isso que eu coloquei aqui como um asteriscozinho, tá escrito de verde, né? Na verdade, a modernidade, ela tem um discurso de que ela vai produzir essencialmente homo faber, né? E o que é o homo faber, né? É esse sujeito que trabalha, né? Esse sujeito que cria, né? Esse sujeito que inova, tá? Então, a modernidade, ela promete
que vai produzir indivíduos autônomos. A gente tem toda uma tradição de filósofos alemães aos quais a Hannah Arendt se junta para fazer essa crítica às promessas da modernidade que não são consolidadas. E aí o que a modernidade acaba consolidando, né, isso muito bem trabalhado pelo Marx, é um monte de animal laborans, né? Ou seja, indivíduos que estão trabalhando diuturnamente, simplesmente para manter a sua subsistência, né? E é óbvio, meninos e meninas, que e essa promessa não cumprida, né, ela vai demarcar esse ressentimento típico das massas existentes na Europa no começo do século XX. Né? Gente que ouviu promessas de virar isso, mas acabou se tornando tão somente isso. Né? Vendedores de força de trabalho para subsistir. Diferente do trabalho, que está no campo da previsibilidade, da reversibilidade, a Hannah Arendt entende que é a ação, a grande forma de conduta por meio da qual nós, seres humanos, nos manifestamos individualmente. Né? Então isso é muito bonito na visão dela. Por meio da ação e por meio do discurso, nós nos manifestamos nas nossas singularidades, né? Nas nossas individualidades. Né? O ser se manifesta na ação. Agora, o lance da ação, galera, né? que é o universo tipicamente individual, né? É que diferente do trabalho, a ação ela se dá no presente. A gente só controla o presente da ação e, portanto, a ação está no campo da imprevisibilidade e ela está no campo da irreversibilidade. Quando a gente pensa na ação que está diretamente ligada, vejam bem, à política, a gente precisa pensar que as condutas são, em última instância, imprevisíveis. É por isso que os discursos econômicos que a gente escuta, né, a campanha eleitoral, né, eles não devem se consolidar de maneira efetiva, tá? Dado o caráter de imprevisibilidade da ação política. A gente tem 7 bilhões de indivíduos nesse planeta e cada um com a sua singularidade. O planeta é absolutamente plural, né? E a gente achar que a gente vai demarcar, que a gente vai prever todos os rumos das ações políticas de maneira a controlar tudo, para Hannah Arendt é absolutamente absurdo, tá? Mas a gente precisa lembrar também que o campo da ação política é o campo do irreversível. Então a gente escutou muita gente dizendo, vota no cara e se não der certo, depois a gente tira, né? Então, cara, escuta o que a Hannah Arendt está dizendo. O que o Getúlio fez para o Brasil não vai ser desfeito nunca mais. O que o JK fez para o Brasil, os efeitos políticos disso nunca mais vão ser desfeitos. Fica uma cicatriz, fica uma marca. Você entende? O que o Collor fez, o que o Lula fez, o que o Bolsonaro fizer. Você entende? Isso marca a história política de alguém e causa efeitos absolutamente irreversíveis quando a gente pensa na ação e, portanto, quando a gente pensa na política. Né? É por isso que a Hannah Arendt, de maneira absolutamente genial, vai buscar no vocabulário religioso duas palavras extremamente interessantes para a gente pensar no universo da política, né? Porque a política é imprevisível, às vezes a gente vai ter que entender que a política é o espaço da promessa. O cara, por mais boa vontade que ele tem, ele só tem condições de prometer e, eu vou repetir, por mais bem intencionado que ele seja, não há absolutamente nenhuma garantia de que ele cumpra as promessas que ele fez. Porque a gente tem mais de 7 bilhões de pessoas interligadas na porcaria do planeta. Essa palavra é bonita na Hannah Arendt, cara, porque ela é judia, né? E o povo dela surgiu de uma promessa, né? O povo dela surge da atitude de Abraão
de acreditar na promessa de Deus de que haveria uma terra para o povo do Abraão, para os descendentes dele. Então, se a gente perder o nosso talento de acreditar nas promessas, e talvez esse seja o maior crime que os políticos brasileiros cometem no seu cotidiano, se a gente perder a capacidade de acreditar nas promessas, a gente perde a capacidade de atuar de maneira política e, portanto, a gente perde a capacidade de atuar de maneira não violenta. Porque para Hannah Arendt, a principal característica da ação é que ela precisa ser não violenta. Ela briga com as esquerdas na década de 60 exatamente por causa disso, né? As esquerdas tendem à violência, a Hannah Arendt condena a violência. E aí uma outra palavra que ela retira do vocabulário religioso, pensando na irreversibilidade das ações políticas, é a palavra perdão. As ações são irreversíveis. E aí é claro que você pode pensar assim, os doutores da lei poderiam ter avaliado depois do que fizeram, nós não deveríamos ter feito o que fizemos com Cristo, né? A gente não deveria ter entregue Cristo para ser crucificado. Mas e aí, meu velho? E aí já foi, né? Ninguém vai devolver a vida de Cristo mais. É por isso que Cristo na cruz faz a única coisa que pode ser feita diante de uma ação irreversível, né? Perdoar. Entende? Então a palavra perdão, ela entra no vocabulário político quando a gente lembra que a política é o campo das ações irreversíveis. E aí essa palavra você vai vincular, claro, a palavra anistia, né? Os alemães, em algum momento, depois que a guerra acaba, eles têm que recomeçar. E aí você sabe muito bem que algumas pessoas ficaram de um lado, outras pessoas ficaram do outro. E eles não têm condições de recomeçar, se eles não forem capazes de se anistiar. Claro que é óbvio que as pessoas precisam pagar pelos crimes que eles cometeram, né? Mas não dá pra gente ir naquela onda do olho por olho, dente por dente, né? A gente precisa pensar que essas coisas, esses pagamentos precisam ser feitos no campo da política, né? E a política não pode ser um espaço de produção de vingança, né? A política precisa ser um espaço no qual a gente consiga exercitar a ideia do perdão, tá? Então, você vai relacionar labor ao trabalho puramente vinculado à subsistência, trabalho àquela atividade criativa, previsível, reversível e violenta no sentido de transformadora. Lembra que é exatamente essa confusão, né, entre trabalho e labor, essa promessa de produção de Homo faber e a produção massiva de animal laborando, que vai criar um mal-estar, que vai desembocar no ressentimento das massas, né, no começo do século XX. E lembra que a ação é o lugar, né, a conduta privilegiada da política, ação, discurso, lugar onde a gente manifesta, né, publicamente. A política exige publicidade, né? Daí a gente frisar tanto essa coisa da liberdade de imprensa, né? Os alemães, vai desembocar no Habermas depois, né? Eles privilegiam tanto essa ideia de uma esfera pública, né? Uma esfera na qual cada um de nós pode manifestar as suas posições e ter respeitadas as suas posições singulares, né? As suas particularidades, porque é isso que permite que a gente atue politicamente, né? Agora, isso precisa ser feito, isso desemboca no Habermas, na ideia de comunicação, mas sobretudo a partir de uma perspectiva na qual a gente confie uns nos outros, né? E aí a gente chega, meninos, para a gente ir se encaminhando para o fim da nossa conversa, na questão do totalitarismo, né? Então, na verdade, o totalitarismo para Hannah Arendt, lembra que ela publica essa obra na década de 50. E as pessoas não querem falar de política na década de 50, né? Porque as pessoas relacionam política a Estado. E as pessoas relacionam o Estado nazista ao Holocausto. Então, se o Estado nazista, que foi excesso de política, produziu o Holocausto, eu não quero falar de política. E aí a tese absolutamente genial da Hannah Arendt, tá? Que eu coloquei anotadinho para você,
Eu já montei o quadro antes, ó, parei, você pausou, faz todas as anotações, né? A grande tese da Hannah Arendt é: nazismo não é política demais. Nazismo é política de menos, né? Nazismo é supressão da política, né? Porque quando a gente tem política funcionando, a gente tem liberdade. Quando a gente tem política funcionando, meninos, a gente tem espontaneidade. Entende? Então, se não há mais liberdade, se não há mais espontaneidade, é porque não há mais política, né? Porque a experiência nazista, ela aniquila completamente aquilo que a gente chama de esfera privada. Diferente do absolutismo, né? Quando você pensa nas formas clássicas, que concentra muito poder político na mão de quem governa, mas permite que os indivíduos tenham esfera privada. A experiência totalitária é uma experiência na qual o poder ocupa todos os espaços sociais e impede que o indivíduo tenha uma vida privada, né? uma concepção de mundo particular. Elimina, portanto, as singularidades e elimina, portanto, a espontaneidade de cada um, impede que cada um se manifeste, tá? Fazendo isso por meio da ideologia, né? A gente tem uma ideologia, no caso do stalinismo, baseada na ideia de consolidação do processo histórico, e a gente tem uma ideologia, no caso do nacionalsocialismo, né? do nazismo, que está baseada na raça, né? Então, o que acontece, né? Você pega um elemento ideológico, a história ou a raça, coloca isso acima do Estado e, portanto, acima da política, e aí quando você coloca essa ideologia acima da política e coloca o Estado a serviço dessa ideologia, você consegue instaurar uma situação de terror, e é exatamente essa situação de terror instaurada que acaba com as singularidades, que acaba com a espontaneidade em todo o tecido social. Para Hannah Arendt, meninos, isso só aconteceu porque o nazismo e o stalinismo, eles se instauram não em sociedades de classe, tá? Nas quais há ainda algum tipo de identidade, mas em sociedades de massas, tá? Então, massa é uma população homogênea de pessoas solitárias. Para Hannah Arendt, o grande perigo, né, é a solidão. Então, é o fato das pessoas estarem solitárias que acaba potencializando que elas sejam pegas e desamparadas, né? E aí ela vai relacionar o imperialismo, tá? A que vai desalojando as pessoas, né? Das suas experiências nacionais. Por isso os nacionalismos vão fazer tanto sucesso no começo do século XX. Ela vai pensar um pouco na reforma como algo que mexe com o poder da igreja e que deixa desamparadas massas populacionais que eram em alguma medida sustentadas por essa igreja, que tinha todos os seus defeitos, mas que dava uma certa sustentação. E claro, né, gente, no caso do nazismo especificamente, isso tudo vinculado ao antissemitismo, né? Porque essas experiências, né, que estão baseadas no terror, elas estão baseadas nessa ideia de que a gente elege o inimigo público, né, que é exatamente esse alguém que nos aterroriza, né, que nos amedronta, né? Esse inimigo comum que faz com que a gente se torne um corpo compacto, né? E aí, se for a nossa mãe que alimenta o nosso inimigo, a gente vai entregar a nossa mãe, né? A gente entra numa paranoia, numa fantasmagoria, né? Do terror e não do medo. O medo sustenta o despotismo, né? Mas ele não sustenta o totalitarismo. Mas eu preciso que você entenda que para Hannah Arendt isso só funciona porque no começo do século XX, em alguns territórios,
da Europa, você tem uma quantidade de pessoas, né? Uma população homogênea de pessoas em situação de abandono, né? Solitárias, tá? E que vão, evidentemente, estar sujeitas a comprar essas ideias que vão levar ao poder, o terror, comprando essas ideologias que vão depositar todas as fichas na ideia de nação, na ideia de raça, na ideia de história. A Hannah é indiscutivelmente uma mulher que fez uma aposta na singularidade, né, que fez uma aposta na ação humana como início de algo, né, tem uma afirmação que ela adora do Santo Agostinho, né, que diz que no início Deus fez o homem e antes dele nada foi feito. Né? Então, entenda a ação humana, a condição humana na Hannah Arendt como a condição de dar início a algo, né? Como a condição de começar algo. Né? É claro, com todo o caráter imprevisível e incerto, mas a gente precisa entender a Hannah Arendt não como uma mulher que deixa a gente numa situação de desesperança, né? Mas muito pelo contrário, né? Em momentos terríveis como esse que a gente está atravessando agora, a Hannah Arendt vai dizer para você, a ação humana é sempre o início. Né? Antes do ser humano existir, nenhum início existia. E a gente pode iniciar sempre de algum certo lugar, por mais complicado que seja esse lugar. Tá? Espero que eu tenha conseguido te ajudar a entender uma articulação entre esses conceitos. Tá? Me procure aí nas redes sociais, a gente vai conversando, mas eu acho que o grosso para a sua compreensão é isso aí. Um abração, beijão do professor Cássio, tchau!